E aí, pessoal, vamos para mais um diário de trade. Hoje, dia 9/8/2021, começando aqui pelo índice futuro, na ótica, lembrando que é a ótica de 5 minutos, tá? Mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal para fortalecer o canal e a gente poder crescer e expandir esse conhecimento para outras pessoas. Começando aí com o índice, ele abriu um gap de baixa, onde ele já deu o primeiro toque nos 50% do movimento do dia anterior. Ficou entre a VWAP, média de 200 e esse 50% que serve como suporte do dia anterior. Tá? Ele ficou brigando durante uma parte da manhã entre média de 200, VWAP e esse movimento que serviu como suporte. Quando deu as 10 horas da manhã, com a abertura das ações, ele deu uma porrada para cima, onde gerou o primeiro gatilho de entrada de compra. Tá? Aqui nós tivemos a inclinação da VWAP, a inclinação da média de 9 e a quebra da média de 21 também, que já estava inclinando para uma possível tendência de alta. Qual que é o alvo desta compra? Fundo, topo, lá em cima. Primeiro alvo aqui, 50%, segundo 100, terceiro 161, tá? É claro que ele subiu mais que isso, ele chegou até a resistência do dia anterior. Batendo na resistência, os compradores não conseguiram seguir. Se vocês conseguirem verificar isso aqui, antes de chegar à resistência, ele já começou a derivar, ou seja, os compradores perdendo força e chegou numa resistência, os compradores não aguentaram. Os vendedores chegaram forte, engolfaram já esse candle próximo da resistência e em seguida deram um candle de ignição. Aqui, na minha opinião, ainda não é um gatilho de entrada. Por quê? Eu não gosto de entrar, não gosto de entrar quando há esses candles no meio das médias, principalmente se eu tiver uma VWAP ainda ascendente, né? E aqui ainda uma média de 50 que está flat, mas ainda está atravessando os preços, tá? O preço ele desceu, os vendedores vieram forte. Quando chega na região aqui novamente da média de 200, os compradores colocam esse preço para cima e existe aqui um pullback. Se vocês analisarem aqui, o preço ele fez um movimento de expansão, contração e expansão. Nesse movimento de contração, nós tivemos um outro gatilho de entrada. Este gatilho de entrada, ele seria este candle aqui, tá? Então, por quê? Porque aqui nós já temos a média de 9, de 21 alinhada, favorecendo a venda, né? Ou seja, favorecendo a tendência de baixa. E também nós já tivemos o rompimento das médias de 50 e VWAP junto. A VWAP está flat e a média de 50 está flat. A VWAP e a média de 50, quando elas estão flats, elas acabam perdendo um pouco do seu efeito. Ou seja, quando rompeu, é uma possibilidade de venda ou de compra, dependendo do cenário do mercado. Então, nós tivemos aqui essa possibilidade de entrada com um stop apenas de 170 pontos para o alvo de 346 pontos. Por que eu coloco o alvo de 346? Porque aqui a gente tem uma média de 200. Essa média de 200 nos 60 minutos, ela equivale à média de 20. Então é uma média muito importante. Então não dá para desconsiderar. É tanto que no começo do pregão, ela serviu várias vezes como resistência, né, para os preços não subirem de uma vez. Só subiram depois da abertura das ações. É tanto que quando eles dão essa porrada, os compradores entram novamente em cena e jogam o preço para cima, tá? Mediante a isso, não tem muito o que se fazer nesse cenário aqui. Como eu disse para vocês anteriormente, quando o preço ele sobe reto, é difícil, porque não tem nenhuma válvula de escape para você entrar na compra. Para mim é muito difícil. Na minha opinião, é um cenário bem
complicado. Porém, chegamos aqui, houve novamente aquilo que eu digo de movimento de expansão. Vamos lá, ó, teve o movimento de expansão e contração. Quando os preços tocam a média de 50, de 21 e de 9, dá um repique para cima. Os compradores chegam forte. E ainda a VWAP atravessando. Isso é um cenário perfeito para uma possibilidade de compra. Tá? Então aqui houve outra possibilidade de compra, onde você tem que colocar o stop. Sempre stop tem que ser técnico, nunca financeiro. Tá? Então, stop na mínima e alvo lá em cima, na próxima resistência. Tá? O preço ele demorou ainda para chegar lá. Tá? Então, se você não entrou aqui teria uma possibilidade de entrada. Por quê? As médias já estavam alinhadas junto com a VWAP, mais a média de 9 e de 21. Então, aqui sim também gerou uma possibilidade de entrada. Porém, se você deixa o seu stop muito curto, você teria sido estopado. Tá? Então, o correto mesmo é sempre a possibilidade de stop. O stop aqui ficaria um pouco mais caro, né, de 290 pontos, mas o stop sempre abaixo das médias e principalmente da VWAP, que acaba sendo um paraquedas para vocês, tá? Então aqui também seria uma possibilidade de compra e essa aqui também seria uma possibilidade de compra, tá? Por que existem essas três possibilidades de compra? Esse cenário estava muito convicto com o mercado altista. Por quê? Se nós entrarmos aqui nos 15 minutos, nós iríamos ver também que o mercado estava favorecendo a compra. Por quê? Nós temos aqui um candle, que essas aqui são as marcações dos candles onde eu mostrei lá, nos 5 minutos. Então, se você for ver, todas as médias, inclusive a média de 200, VWAP, média de 50, está dando suporte para esse mercado altista. Todas as médias inclinadas para cima. Então, por isso que eu falo que o filtro na média nos outros time frames de 15 e de 60 minutos também é necessário. Então, tivemos essa possibilidade de compra, também buscando o suporte, até porque é um suporte importante, não ia passar tão fácil. E aqui nós tivemos também novamente uma outra possibilidade de compra, com stop na mínima, abaixo das médias, pelo menos a de 21, tá? E o alvo você pode fazer o seguinte, este alvo aqui, projeta daqui do fundo, do topo, que foi o primeiro, e solta. Se você for ver, ó, deu 100%, praticamente o 100% do movimento. Então, você utilizaria este alvo para qualquer um dessas entradas, tá? Ah, mas por que você não seguraria? Eu não seguraria nenhuma dessas entradas, ou pelo menos eu fazia o seguinte, faria uma RP aqui, e aí sim eu seguraria até o 100%, por causa do suporte. É um suporte importante, que não pode ser desconsiderado, tá? Esse suporte virou uma resistência, então aqui houve um gatilho sim de entrada, isso seria um gatilho de entrada para uma continuidade de alta, porque ele testou a 21 e rompeu a 9 novamente, então ele chegou a subir aí 200 pontos e o seu stop seria de 139 pontos, porém acabou voltando tudo. Os vendedores começaram a ter força e colocaram o mercado para baixo. Nós já temos o primeiro pivô. Esse pivô ele vem daqui, movimento de expansão, contração, expansão, tá? Mas por que você não entraria aqui? Aqui é um ponto de entrada, porém nós temos aqui logo abaixo uma média de 50 ascendente. Então eu não entraria pelo fato de eu estar de cara com a média de 50 ascendente. Então aqui ele deu mais uma contração, expansão, e aqui ele testou a média de 50, e neste candle aqui, este candle aqui seria o candle de entrada, tá? Pelo fato dos preços já terem feito o primeiro teste na média de 50. Então, esse candle aqui seria o candle de entrada, tá? Com o objetivo é muito simples aqui, pegaria... Pode ser esse topo aqui, o topo mais alto, topo, fundo e solta.
Então, o primeiro objetivo, na verdade, assim, o primeiro objetivo seria na VWAP, tá? Porque a VWAP sempre tende a travar os preços. Então, até porque próximo às 16h30 não é interessante você segurar um trade muito tempo. Então, se você for ver, você teria um stop de 127 pontos para um alvo de 300 pontos. Então, tá 3-1, tá ótimo. Então, depois disso, os preços não fizeram muita coisa, tá? Então, não gerou outras oportunidades claras de entrada e chegou até a média de 200, né, onde ficou brigando. E é isso aí, pessoal. Essa aqui é minha análise do índice hoje. E até amanhã. Vamos para a próxima.